Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com uma notícia que com certeza é das mais aguardadas pelos automobilistas que fazem diariamente uso da Estrada Nacional número 100. Tem a ver com a reparação de um dos troços considerados mais críticos. E que envolve uma ponta em níveis avançados de degradação que já foi reportada pelo Girassol Jornal. Há bem pouco tempo. Estamos a falar de mais de 50 quilómetros na via importante que liga Luanda ao centro e ao sul do país. As obras foram lançadas hoje. Os automobilistas, taxistas e os passageiros estão preocupados com o estreitamento, buracos e a falta de sinalização na Estrada Nacional número 100, que liga a província de Luanda às de Benguela, Huila, Kwanza Sul e Namibe e que têm provocado acidentes. Essa estrada que mais me preocupa é os buracos e a sinalização. Dificulta também muito a paragem. Não temos paragem, a estrada está mesmo mal, está péssima. Estraga muito também os pneus, por causa do quê? Da berma que não tem. Reabilitassem, ficasse com uma estrada tipo aí lá no Benfica, com berma, passeio. É muito preocupante porque os caminhões mesmo tiram os carros pequenos da faixa. E porque os caminhões é que mandam mesmo a estrada. A estrada é só deles, porque a estrada é muito pequena. O acidente é muito. E nesta terça-feira, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, na presença do governador da província de Luanda, entregou por intermédio de assinaturas o troço de 55,5 quilómetros para as obras de reabilitação e ampliação da Estrada Nacional número 100 do Cabo Lombo à Barra do Kwanza, no valor de mais de 189 milhões de dólares, à empresa Omatapalo, que não se pronunciou. O ato marca o início oficial das obras. Temos vindo já a trabalhar com o setor. Esta é das nossas primeiras preocupações desde que fomos nomeados, que colocamos ao Ministério. Vão ser 24 meses de alguns desafios, de vias alternativas, se calhar não com a mesma qualidade que têm hoje esta via, mas estamos a trabalhar com este projeto para termos uma via com muito mais qualidade do que temos hoje. É tanta compreensão, o respeito à sinalização que vai ser aplicada para as vias alternativas. Pedimos que todos colaborem. Essa estrada, como vimos, é das vias mais importantes que o nosso país tem. Solicitar aos nossos parceiros, Omatapalo, empreiteiro, Darangola e Coba, fiscais, todo o empenho para que esta obra seja feita no tempo previsto. Não devemos parar a obra, devemos antes fazê-la com a dignidade e a qualidade que se espera acima de tudo. Com a duração de 2 anos, os caminhonistas, passageiros e também as comissões de moradores daqui do Distrito Urbano do Ramires pedem qualidade e também o cumprimento do prazo da conclusão das obras aqui na Estrada Nacional número 100. Eu sinto-me feliz, né? A estrada está em condições, a pessoa vai menos de obstáculos. Eu tenho que esperar uma boa qualidade. Boa qualidade em obra, porque se for mais um asfalto, em algum tempo já está tudo esburacado, isso não vai prestar para nós. Nesse momento, o caminhão carregado, assim, estou a fazer já praticamente quase 7 horas de tempo. Se tivesse mais larga, um pouco mais reabilitado, acho que faria pelo menos 4 horas de tempo. Assim está bom, nós já estamos mesmo bom mesmo, pai. Contra o caminhão mesmo com a carga, tem que ser ficar de lado e o táxi também para passar. Estamos no táxi mesmo, coração mesmo, pai, é no ar mesmo, estou no coração mesmo. Vamos fazer como? Se vamos chegar em cada portaria ou não. Dando ao reparo da estrada, vamos ter uma nova ponte. É motivo de muita alegria este ato solene que nós aqui testemunhamos. As obras na Estrada Nacional número 100, que vai ter 4 faixas de rodagem, criará 700 postos de trabalho. Outros destaques no jornal: circulação dos mototaxistas e novas medidas anunciadas pelo Governo Provincial de Luanda. Também a preocupação dos munícipes em Malange com o estado atual da via que liga Capanda a Cacuzo.
Produção de cana-de-açúcar, números na meta da Biocom para o ano agrícola 2023-2024. Reforço da segurança e prevenção de conflitos. A Brigada Escolar foi relançada hoje. A audiência que marcou o dia no Palácio PCA da National Geographic foi hoje recebida pelo chefe de Estado. Semana Africana do Clima em Nairobi. O essencial sobre os debates e a participação de Angola aqui no Jornal. Fique para ver também os principais assuntos que dominam a atualidade esportiva nacional e internacional. Outra vez, boa noite. Seguimos para a província de Malange. Os moradores dos bairros Luxilo e Candiala queixam-se da falta de alguns serviços sociais. Mas a preocupação dos munícipes naquela região do país passa também pelo mau estado da via Capanda-Cacuzo, que é importante no escoamento de produtos agrícolas. Este é o velho Maurício. Ele percorre todos os dias cerca de 5 quilómetros com a carga sobre a cabeça para escoar os produtos do campo até o local de venda. Mesmo em meio ao sofrimento, o sorriso faz a curva no rosto cansado. Estamos a andar a pé, com o chimbuto na cabeça. Estamos a sofrer. Esta mulher é mãe de 8 filhos. Para ela, um dos grandes desafios da aldeia da Candaela prende-se com a educação. E a escola também aqui muito distante. A escola, as crianças estudam aí em cima. Anteriormente, o percurso de Cacuzo para Capanda era feito em menos tempo. Mas hoje, o pequeno troço leva cerca de 2 horas. Os operadores de serviços de táxi andam ávidos por melhorias. Saio do Lauca para a cidade de Malange. Dias atrás a estrada estava boa, mas por causa dos caminhões que estão a passar que estão a estragar novamente as estradas. Agradeceríamos que o nosso governo venha lá para essa estrada aqui e nos endireitar com ele. Seguimos para o bairro Luxilo, onde a falta de água faz com que a população caminhe longas distâncias para conseguir o bem precioso nesta manivela. A marca de água potável não temos, consumimos água da manivela e não tem sido consecutivo porque há momentos que o canal das águas baixam e costuma dificultar bastante. A população, estimada em mais de 300 habitantes, enfrenta, entre outros desafios, a falta de serviços de saúde. Eles contam que o centro mais próximo se encontra em outro município, que fica a mais de 4 quilómetros. Dentro da nossa localidade do bairro Luxilo, não dispomos de nenhum hospital, mas estamos a chorar apenas o enfermeiro, que nos fica um pouco distante. Há momento que o doente consegue rastejar daqui para lá, mas só que nos fica distante. Essa estrada que vai para Capanda também dá acesso a uma das maiores empresas do país, a Biocom. Mas o seu estado de conservação preocupa os automobilistas, que todos os dias se deparam com grandes desafios aqui nesta via. Já na estrada que passa pelo bairro Botomona, os acidentes são frequentes, sobretudo entre os pesados. Nossa equipa de reportagem captou essas imagens antes mesmo de chegarmos ao destino final. As estradas, como vós sabeis, a reparação de uma estrada nacional não é da competência do administrador municipal, é da competência de outras entidades. No entanto, de uma ou de outra forma, isso também da degradação das estradas é um incômodo, uma preocupação, e temos vindo a falar sempre com as pessoas que podem resolver. Ainda em Malange, a Biocom trabalha para aumentar a produção da cana-de-açúcar no ano agrícola que arranca dentro de dias. A empresa pretende atingir as 120 mil toneladas, meta que, segundo a direção, supera os números do ano passado, que ficaram em apenas 110 mil. A produção de açúcar e etanol são os cartões de visita da empresa. De momento, a Biocom abastece 40% do mercado no que ao consumo de açúcar diz respeito. A intenção passa em superar a cifra até 2026, caso continuem a surgir investimentos. Nós, em 2022, produzimos um total de 110 mil toneladas de cana-de-açúcar e este ano planificamos um total de 120 mil toneladas de cana-de-açúcar. Nós planificamos para atingir o total da capacidade instalada em 2029. Mas nós temos estado a trabalhar que é para antecipar
esta meta. E este memorando de entendimento é uma das vias que nós encontrarmos para ter material suficiente, cana suficiente, exatamente para atingirmos o total da capacidade instalada. 2026, se tudo correr como a gente planificou. Com olhos postos no futuro e no aumento da produção, a Biocon rubricou um memorando de entendimento com o FGC, Fundo de Garantia de Crédito, que visa o fomento à produção nacional. Vão beneficiar da iniciativa os pequenos produtores de cana-de-açúcar. O memorando de entendimento que acabamos de assinar com a Biocon, portanto, é o reafirmar do nosso compromisso em apoiar a produção nacional, sobretudo no que tange à produção de cana-de-açúcar nessa região. Nos propomos em alocar para a produção nacional 50% daquilo que foi a capitalização que o Fundo de Garantia de Crédito obteve, que está avaliado em 50 mil milhões. Portanto, e esses 50 mil milhões não será, os 50% não será apenas para a produção da cana-de-açúcar, tem os outros produtos também que iremos apoiar. O fomento da produção local, depois a dinamização da economia ao nível da província e a empregabilidade local também, para além de que pretendemos com esse projeto ter material suficiente, ter cana suficiente que nos permita atingir o total da nossa capacidade instalada dentro de médio e longo prazo. A Companhia de Bioenergia de Angola, Biocon, está instalada numa zona estratégica da província de Malange. Trata-se do município de Cacuzo, uma localidade vizinha de dois dos principais projetos energéticos do país, nomeadamente Kapanda e Lauca. Foi feito hoje o relançamento da Brigada de Segurança Escolar. O ato oficial aconteceu aqui em Luanda, que a Brigada, no caso, havia sido extinta, volta a ajudar no controle e prevenção de conflitos nas escolas em função do aumento de casos nos últimos anos. Esses dois alunos reprovam as lutas protagonizadas pela classe estudantil e apontam possíveis estratégias para acabar com esse fenómeno. Eu acho que deviam sempre supervisionar as salas, deviam fazer palestras com os meninos, porque conversando vai mudando a mentalidade dos alunos. Vai transmitir segurança, porque quem não deve não teme. Os alunos que são bem comportados vão se sentir seguros, porque não vão mais correr o risco de bullying, ou de serem assaltados, ou até de serem agredidos. Seguranças que têm a capacidade de controlar e reservar alunos que não participam dessas coisas e obrigar alunos a se comportarem bem dentro das escolas, porque isso é um sítio que nós viemos estudar, mas as pessoas vêm com segundas intenções e tudo mais. Com a Brigada Escolar por perto, os atos de violência protagonizados pela classe estudantil seriam evitados. É o que defende esse coordenador do Instituto Médio de Economia. Não falo só do e-mail, não é? Nós e-mail até temos proteção física. Há escolas em Luanda que não têm proteção física. Então, claro, ter a brigada escolar ajudaria muito na manutenção da concórdia, não é? Da segurança nas escolas. É o que nós precisamos mesmo nas escolas, tanto em Luanda como em outras escolas, era termos psicólogos, não é, com disponibilidade para conversar com os alunos. Criada em 2003, foi hoje relançada a Brigada de Segurança Escolar. As lutas e rixas registradas em algumas escolas da província de Luanda no ano letivo 2022-2023 estiveram na incidência para a reativação da Brigada de Segurança Escolar, extinta em 2020. A estratégia passa por rondas escolares num contacto de proximidade entre as escolas e a força policial. Terá um trabalho que, portanto, toda a extensão de Luanda, haverá os especialistas que vão ter encontros com os encarregados de educação, com o corpo docente, permanentemente, para que se esclareçam e se aprimorem estratégias no sentido de ir limando aquelas arestas que até agora foram surgindo. Os efetivos, digamos, suficientes de momento para mitigar o problema, não é? O sentimento que às vezes nós temos é de que esse trabalho é da polícia, não só. A polícia vem justamente completar ou complementar aquilo que deve ser a responsabilidade dos pais, dos encarregados da educação e, sobretudo, também a responsabilidade do próprio estabelecimento de ensino, que deve fazer com que
aquilo que são as condições de segurança no interior dos recintos possa sempre acontecer com a total vigilância da própria direção de escola. O vice-governador para a área política e social da província de Luanda disse também que está em curso um trabalho com a Comissão dos Psicólogos para sua inserção nas instituições escolares. Uma área no sentido de que não olhemos só para o lado daquele aluno que eventualmente possa ter provocado algum tumulto no interior da escola, mas olhemos também para aquilo que é o lado social dele, o lado psicológico. O ato de relançamento da Brigada de Segurança Escolar aconteceu nas instalações da Unidade de Reação e Patrulhamento. Contou com a presença do segundo comandante de Luanda, comissário Mateus André, comandante interino. Tese de Angola na Semana Africana sobre o Clima. Em destaque. É daqui a pouco no jornal. Por agora está proibida a circulação de mototaxistas em algumas ruas e avenidas da cidade de Luanda. A medida foi anunciada hoje pelo Governo Provincial em conferência de imprensa. Na lista, o destaque recai para a Avenida Fidel Castro e na base da proibição está o aumento de mototaxistas em atividade e o seu envolvimento na maioria dos acidentes de viação. Considerando a necessidade de se reduzirem os inúmeros problemas de trânsito, como o congestionamento nas principais vias de entradas e saídas no centro da cidade, bem como nos principais eixos da capital da província de Luanda, em especial no de maior movimento. Todos os veículos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos devem estar devidamente licenciados para exercer a atividade a que se propõe. É expressamente proibida, nos termos do número 4 do artigo 12º do Decreto Presidencial 123/22 de 30 de maio, a circulação dos veículos acima referenciados nas seguintes avenidas: perímetro do município de Luanda, perímetro do Porto de Luanda, Avenida 4 de Fevereiro em toda a sua extensão, Rua Dunduma, Cônego Manuel das Neves, Estrada da Samba, Avenida 21 de Janeiro, Avenida Revolução de Outubro, entre outras. Perímetro do município de Belas, Avenida Fidel de Castro Ruz, em toda a sua extensão, interior da centralidade do Quilamba e KK 5000. Perímetro do município de Cacoa. Locais proibidos: Estrada Nacional 100 Norte, a partir do desvio da Simangola até ao controle do Kifangondo, Estrada Nacional 100, a partir do centro do Kifangondo até ao Sabadão Caopo. No encontro, foram também abordadas sobre as proibições de circulação da atividade de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos na província de Luanda, com horários específicos. Essa medida visa disciplinar a circulação destes meios. Nós temos aqui conosco estatísticas do primeiro semestre deste ano de motociclos, ciclomotores envolvidos em acidente de viação, para dizer que durante este período, que é o primeiro semestre do ano 2023, nós registramos 768 acidentes de viação. Essa postura vem em boa hora e como a Ministério do Interior tem uma grande responsabilidade de fiscalizar o cumprimento destas posturas, nós estaremos em grande para disciplinar. Claro que não podemos esquecer a vertente pedagógica. Fica estabelecido horários para a circulação de veículos pesados de mercadoria com peso bruto superior a 3,5 toneladas e altura superior a 3 metros de altura em todo o casco urbano. Devem atuar de acordo com os seguintes horários: de segunda a sexta, das 21 horas às 5 da manhã. Aos fins de semana, das 12 horas de sábado às 5 horas de segunda-feira. É proibido o estacionamento de veículos pesados de transporte de mercadoria ao longo das seguintes artérias da cidade capital: Avenida Diolinda Rodrigues, Avenida Hoje a Renda, Avenida Angola Quiluange, Avenida 21 de Janeiro, Avenida 4 de Fevereiro
e outras. A medida serve também para diminuir os acidentes nas estradas da capital do país. As empresas no país são desafiadas a redobrar as ações de responsabilidade social, que também são tidas como indispensáveis para a promoção de mais inclusão e sustentabilidade. Promovida pela The Bridge Global, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os conceitos de responsabilidade social, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A importância de promover ações socialmente responsáveis no mundo foi destacada pela CEO da The Bridge, enfatizando que a realidade angolana ainda está muito aquém do esperado. Há uma evolução muito grande em termos de responsabilidade dos últimos 10 anos, uma evolução brutal. Há uma percepção do que é responsabilidade, da necessidade da responsabilidade social em Angola muito grande. Não se pode dizer que Angola parou e que não acontece. As empresas estão mais preocupadas, as empresas estão mais interessadas em ajudar a comunidade, as várias comunidades, mas está muito longe daquilo que seria desejável. Para Leonor Machado, a chave do desenvolvimento do país depende de como as crianças são educadas e ensinadas a encarar a cidadania como um fator importante. Eu gosto muito da palavra desenvolvimento e só se chega ao desenvolvimento se tiver cidadania, se tivermos a explicação às crianças pequenas do que é a cidadania e como elas têm que se comportar mais tarde. Se isso acontecesse, a maior parte dos problemas que Angola tem desapareciam. A formação reconheceu também o papel dos jornalistas na disseminação de informações sobre ações sociais e como eles podem ser agentes de mudança. Que cada um de nós é um porta-bandeira daquilo que é a responsabilidade social na comunidade em que está inserido, comunidade, na empresa em que está inserido. No caso, faço jornalismo e é também responsabilidade social levar a público aquilo que ele quer ouvir. Não é? Estou-me a referir ao telespectador, ao leitor. Temos a obrigação, como jornalistas, de incentivar os outros cidadãos a olharem para esta necessidade de exercermos a cidadania para um país melhor, para um mundo melhor. E é claro que tudo começa na família. Tanto as empresas quanto os cidadãos foram encorajados a assumir suas responsabilidades sociais e a contribuir para uma sociedade mais sustentável e inclusiva. Já houve mais solidariedade, em que as pessoas nas comunidades eram elas que varriam as ruas, eram elas que tapavam os buracos, que pintavam os lençóis, que iluminavam as vias. Mas também aqui o apelo às grandes empresas que estão localizadas em lugares e que, em lugares de bairros, né, no caso, faturam, mas também esquecem-se um bocadinho daquilo que são as suas responsabilidades sociais, que também é de lei. Estimulam o exercício da cidadania, que deve começar mesmo na família, com as crianças, com os nossos filhos. Ensinamos, por exemplo, respeito aos mais velhos. A iniciativa da The Bridge Global representa um passo importante em direção a uma sociedade mais consciente e engajada, onde todos têm a capacidade de fazer a diferença. O Presidente da República recebeu hoje em audiência a Presidente do Conselho de Administração da National Geographic. Foram abordados no encontro assuntos relacionados à investigação na bacia hidrográfica do Okavango. No final da audiência com o Presidente da República, a PCA da National Geographic disse que abordou com João Lourenço assuntos ligados à bacia hidrográfica do Okavango, onde a empresa estabeleceu desde 2018 um projeto de exploração e investigação das águas e animais. O objetivo é preservar e proteger a bacia hidrográfica deste rio que engloba países como Angola, Botsuana, Namíbia e Zâmbia. E também falamos certamente sobre a torre de água, tanto angolana. Essa torre de água fornece água para milhões de
habitantes a nível da região, e que este é um projeto que é gerido pela National Geographic através da Fundação Welfare, e que começamos o nosso trabalho em 2018 através de estudo, preservação e proteção do meio ambiente. Jill Tiefenthaler garantiu que a National Geographic vai continuar a investir na investigação científica na região do Okavango e Zambeze, abrangendo Angola e Botsuana. Estamos a trabalhar no sentido de continuarmos a reforçar a nossa atividade que tem a ver com a área científica, a expedição no sentido de estudarmos a linha de base das águas, portanto, que já mencionei, e ver a sua importância sobre pessoas. Estamos a empregar, nesta altura, dezenas de pessoas, isto é, cidadãos angolanos, e neste caso continuaremos a investir na capacitação e também através de parceria, no sentido de reforço das capacidades destas pessoas que trabalham conosco e aumentar o número, certamente, desses parceiros a nível de Angola e de Botsuana. A executiva da NatGeo afirma que a empresa tem grande interesse em desenvolver estudos na região por ser uma das zonas com maior concentração de água doce no mundo. Nós sabemos que as torres de água, portanto, do Planalto de Angola, dão água para vários rios, rios esses que são alguns de âmbito regionais e nacionais, que também vão ter grande importância e, por isso, alimentam milhões de pessoas e também têm como suporte para a sustentabilidade da vida bravia a nível destes países. Por isso, o nosso estudo de base visa mesmo no sentido de estudarmos a saúde e a mobilidade dessas águas e também as oportunidades que eles oferecem no setor do turismo. A PCA da National Geographic esteve acompanhada do diretor do projeto Okavango Zambeze, Steven Boyes, e o diretor executivo da Fundação Kisama, Vladimir Russo. O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se amanhã à província de Malange, onde vai trabalhar até quinta-feira. Além do contacto direto com a atividade produtiva desenvolvida no território, o Presidente João Lourenço vai dirigir uma reunião com o Governo Provincial para a avaliação do estado geral da província de Malange. E em direto de Malange para o Girassol Jornal está o repórter Alberto Capitão. O Alberto Capitão tem consigo o Governador da província de Malange. Capitão, boa noite. Qual é a expectativa aí em torno da visita do chefe de Estado? Viva muito, boa noite, Quina e Simeão, boa noite a toda a audiência do Girassol Jornal. Depois de ter estado aqui na província de Malange em finais de maio, o Presidente da República regressa amanhã para uma jornada de 2 dias, tal como fizeram menção na nota que acabaram de ler. Vamos agora rapidamente à conversa com o Governador Provincial Marcos Alexandre Nhunga. Sr. Governador, boa noite, em direto para o Girassol Jornal. O que província o Presidente João Lourenço encontra depois de ter estado aqui há pouco mais de 3 meses? Bom, julgamos que vai encontrar uma província melhor que aquela que visitou, obviamente, há 4 meses. Primeiro, dizer que quando se recebe o Presidente da República é sempre uma honra, porque a casa que é visitada é uma casa abençoada. E nesse caso concreto é uma grande oportunidade que surge para o governo da província e a população de Malange poder apresentar os constrangimentos, a aflição que têm e as sugestões para a resolução dos problemas que afligem as nossas populações. Mas olha, dizer que os grandes constrangimentos relativamente à província de Malange e que nós tínhamos apresentado na altura tinham a ver com a questão das estradas, questão de eletrificação de muitos municípios, água, que nós entendemos que para o desenvolvimento de qualquer jurisdição territorial é importante que essas infraestruturas de base sejam resolvidas para facilitar, obviamente, questões ligadas à saúde, à educação e, acima de tudo isto, à agricultura. O Sr. Governador fala das questões que têm a ver com estradas, vias que dão acesso a Calandula e também a Cacuzo, muito esburacadas. Há algum projeto que vocês têm já para resolver este problema? Essa é uma estrada nacional e, como devem estar a apreciar, já está sendo feito o trabalho a nível do Ministério das Obras Públicas. Mas quando eu me referia
a asfaltagem é mais fundamentalmente ligada aos municípios do interior, porque nós temos muitos municípios aqui onde dificilmente se tem acesso, como é o caso da Marimba, Caombo, Cunde da Base, e esses são processos ou são projetos que já foram autorizados pelo titular do Poder Executivo. Também na ótica da eletrificação dos municípios, estamos muito bem alinhados com o Ministério de Energia e Águas, que pensamos que infelizmente vai começar agora a época chuvosa, mas daqui por mais pouco tempo vão iniciar os projetos tanto das estradas como da eletrificação e estendermos também muita água para os restantes municípios. Aqui vale ressaltar que nós construímos no quadro do PIME várias escolas e vários centros médicos que agora estamos a trabalhar tanto com o Ministério da Educação como da Saúde, para o apetrechamento dessas escolas e centros de saúde a nível dos municípios, para melhorar exatamente o atendimento e as populações que vivem no interior da nossa província. Sr. Governador, rapidamente, no domínio do turismo, que projetos é que vocês têm a olhar, por exemplo, para as zonas turísticas que têm aqui, Pedras de Punguandongo e também aqui o município que acabei de citar há instantes, que é de Calandula? Nós estamos a defender que é preciso criar-se parcerias públicas-privadas, porque entendemos que a província de Malange tem, como você mencionou, as quedas de Calandula, as pedras de Punguandongo, e as rápidas do Kwanza, a reserva da Palanca Negra gigante, que bem geridos podem trazer muita receita para a província e para o país. E estamos a discutir isto com o Ministério do Ambiente, porque há muitos privados interessados em trabalhar nessas zonas. Vamos continuar e eles também estão sensíveis às nossas propostas e vamos ver a que conclusão vamos chegar, porque é preciso que se comece a explorar isto e trazer receitas para a província e concomitantemente para o nosso país. Muito obrigado. Aqui as palavras do Governador Provincial de Malange, Marcos Alexandre Nhunga, e a expectativa para a visita do Presidente da República de Trabalho, sublinho, que inicia amanhã e vai estender-se até quinta-feira, esta província de Malange, que já recebeu o Presidente em maio deste ano. Nós vamos colocar um ponto final neste apontamento e nos próximos serviços trazemos outras informações desta jornada de trabalho. Boa noite. Sim, boa noite, Alberto Capitão. Nossa equipa em Malange, o chefe de Estado segue aquela região do país amanhã, onde trabalha até quinta-feira. E falamos agora da Semana Africana sobre o clima, que decorre em Nairobi, no Quênia. O dia hoje foi de debates intensos. E também marcado pela intervenção da Vice-Presidente da República de Angola, que representa o nosso país no evento e que apelou à promoção de uma parceria global mais justa em matéria de questões climáticas. Cimeira Africana sobre o Clima 2023, o dia hoje reservado aos mais de 20 chefes de Estado e de Governo e convidados. Ao longo do dia, várias entidades discursaram na sessão. Em nome do presidente João Lourenço, a vice-presidente da República falou das iniciativas de Angola rumo à transição energética. A República de Angola hoje incentiva a transição energética com energias limpas e renováveis, com a entrada em funcionamento de 2 projetos, que são os painéis fotovoltaicos com cerca de 285 megawatts, o que irá reduzir o impacto da emissão de dióxido de carbono em cerca de 935 mil toneladas ano, estando ainda em conclusão a construção de mais 5 parques fotovoltaicos em outras províncias do país. O país investiu mais de 130 milhões de dólares americanos para a construção do canal do Cafo, uma infraestrutura que vai permitir levar água para as populações afetadas pela seca, bem como para a prática da agricultura, aumentando assim a resiliência das nossas comunidades rurais. Angola considera que os investimentos em projetos climáticos em África não beneficiam apenas as nações africanas, contribuem para a estabilidade climática global. Devemos agir rapidamente
Durante as intervenções, o papel da mulher e dos jovens foi hoje realçado como parte importante na criação de um mundo sustentável que se quer. E a vice-presidente da República defendeu um maior financiamento e atenção a estes dois grupos. Achamos, sem dúvida, que para melhorar a segurança alimentar era necessário dar atenção às mulheres e à participação da juventude. Angola tem o seu maior potencial produtivo na juventude. Cerca de 60% da força de trabalho ativa em Angola é a juventude. E então é para a juventude que nós nos dirigimos. Com a capacitação da juventude, estamos a promover a produção interna dos cereais. É uma oportunidade para Angola. E estamos a dirigi-las diretamente à juventude. Para esta Revolução Verde, defendemos agora uma maior inclusão financeira da juventude, mas também das mulheres. As mulheres jogam um papel preponderante na área da agricultura. A agricultura familiar é quase que em 70% praticada por mulheres. For young people to participate. A juventude africana é que tem inspirado os líderes africanos para poderem imaginar um futuro em que a África finalmente sai da situação de economia emergente para então tornar-se o epicentro na economia global. Na sua intervenção, o secretário-geral da ONU disse que o primeiro passo para melhorar o plano de alterações climáticas passa pela criação de um sistema financeiro credível até 2025. E nós precisamos manter esta promessa para preservar os bilhões de dólares que gastamos anualmente para apoiar os países em desenvolvimento em questões climáticas e assegurar um fundo para preservar o meio ambiente. Todo ser humano no planeta deve estar protegido por um enorme sistema inscrito no Plano de Ação, aprovado no ano passado. E 6 de cada 10 africanos devem estar dentro desta bolha de proteção. A liderança da União Africana será crucial para o sucesso deste programa. Nós não conseguiremos ter bons resultados se caminharmos só. Precisamos uns dos outros. E à margem dos debates na Cimeira do Clima, a vice-presidente da República manteve encontro com o presidente da Tanzânia. Mais detalhes sobre o encontro com a Celestina Zola, que se junta a nós de Nairobi. Celestina, boa noite. Jornada intensa de debates, como já dissemos. Como é que será o dia de amanhã? Segundo dia da Cimeira Africana sobre o Clima 2023, os temas divergem todos na necessidade de a África assumir uma única voz no plano de preparação da COP28 no Dubai. Entre as várias atividades, a vice-presidente da República hoje discursou na sessão dedicada aos chefes de Estado e de governo africanos e posteriormente participou num painel onde interveio sobre o investimento nos sistemas de transformações alimentares em África. Ainda hoje, à margem da Cimeira, a vice-presidente da República manteve um encontro com a presidente da República Unida da Tanzânia, com quem abordou temas ligados ao empoderamento da mulher e as questões climáticas e seus desafios. Amanhã serão conhecidos os resultados da Cimeira sobre o Clima em África 2023, que deverão ser transformados na Declaração de Nairobi. Rede Girassol em Nairobi, capital do Quênia. Cândido Cicato, Miguel Cristóvão e Celestina Zola. Boa noite. Boa noite, Celestina Zola. Guardamos mais detalhes amanhã. A delegação moçambicana, que está em Angola, em missão de troca de experiências no domínio de combate à corrupção, foi hoje recebida na Assembleia Nacional. Com a líder do Parlamento foram abordadas questões de cooperação na vertente judicial. A Procuradora-Geral da República de Moçambique aproveitou a sua passagem a Luanda para abordar com a Presidente da Assembleia Nacional questões de cooperação no âmbito judicial. O encontro serviu para partilha de experiências em várias áreas e reconhecimento da capacidade de Angola na aprovação de diplomas importantes.
Na área da componente legislativa, não é? Porque o setor legislativo é um dos pilares fundamentais para a consolidação do Estado de Direito Democrático. E nesta visita que nós temos estado a efetuar a Angola, nós temos estado a demonstrar, temos estado a verificar que Angola tem estado a ter instrumentos legislativos eficientes para o bom funcionamento das suas atividades. Um dos pontos abordados entre a Procuradora-Geral da República de Moçambique e a Presidente da Assembleia Nacional foi sobre o reforço da cooperação entre Angola e Moçambique nas áreas de combate ao crime organizado e branqueamento de capitais. Para Beatriz Buchili, a experiência de Angola neste quesito merece o devido reconhecimento. E um dos instrumentos que até partilhei com a Presidente da Assembleia é na prevenção e combate da criminalidade organizada e transnacional. Legislação relativa à recuperação de ativos, tem instrumentos céleres para a recuperação de ativos e outra legislação da própria estrutura do Ministério Público como órgão fiscal da legalidade e de instrução e ação penal. O outro aspecto é a adesão das convenções internacionais, que é muito importante também para a prevenção e combate à criminalidade organizada e transnacional e a cooperação jurídica e judiciária entre os nossos países. Quanto aos acordos de extradição, cooperação jurídico-judiciária e transferência de condenados entre os dois países, a magistrada moçambicana diz que o memorando tem tido os seus efeitos. Agora, o que temos que reforçar é a implementação destes acordos, a implementação efetiva desses acordos. Em muitos casos que Angola tem estado a cooperar com Moçambique, podem não ser casos que ocorreram em Angola, mas têm estado a dar assistência nas investigações. Nós tivemos casos de homicídio que os magistrados de Angola apoiaram Moçambique nas investigações, têm estado a apoiar na questão de investigação pericial, de perícia criminalística. Depois temos outros de cooperação mesmo, de investigação. A audiência entre a Procuradora-Geral da República de Moçambique e a Presidente da Assembleia Nacional destacou a importância de uma cooperação eficaz na abordagem de questões de segurança e justiça. França. Medidas novas que marcam o ano letivo. Em destaque. Presidente cessante da Assembleia Geral da ONU pede reforma da organização. A Janete Meio-Dia desenvolve a seguir o resumo da atualidade internacional com este e outros assuntos. Janete, é contigo. Boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Assim que nos acompanha igualmente, boa noite. O presidente cessante da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Csaba Korossi, pediu hoje a reforma daquela organização internacional, bem como do seu Conselho de Segurança. Korossi considera que a reforma seria importante para preservar a relevância da instituição. O diplomata lamentou o facto de as rivalidades geopolíticas estarem a bloquear a cooperação e a busca de soluções para os vários problemas que afetam o mundo. Por isso, defendeu que a ONU deve acompanhar a mudança do cenário mundial. Confira a seguir outras notas internacionais. A Comunidade Econômica dos Estados da África Central deu ao novo governo de transição do Gabão o prazo de 1 ano para restabelecer a ordem constitucional. O tempo estabelecido foi informado pelo vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang, que anunciou também que o seu país passou a assumir a presidência e a sede da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CEAC, em Malabo. A decisão saiu de uma reunião extraordinária da organização realizada nesta segunda-feira na Guiné Equatorial. A CEAC, igualmente, decidiu nomear o presidente da República Centro-Africana, Faustin Touadéra, para mediar as negociações no Gabão. E na tarde desta segunda-feira, o general Brice Oligui Nguema tomou posse como presidente do Gabão, em substituição de Ali Bongo Ondimba, derrubado por um golpe de Estado no dia 30 de agosto. O primeiro-ministro do governo nigerino de transição afirmou que espera que a França se retire rapidamente do Níger. Ali Mahamane Lamine Zeine fez esta declaração em meio a um grande protesto numa base militar francesa na capital do Níger, Niamey.
Zeine disse que o governo já denunciou os acordos que permitem que os franceses estejam no Níger. Por isso, considera a permanência destes no país ilegal. A União Europeia registrou um aumento no número de pedidos de asilo. Os países mais solicitados são a Noruega e a Suíça, que registraram um aumento de até 28% nos primeiros 6 meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o anúncio feito hoje pela organização. A instituição afirma que cerca de 519 mil pedidos de asilo foram apresentados nos 29 países entre janeiro e o final de junho, de acordo com a Agência da União Europeia para o Asilo. A agência assegura que os pedidos podem ultrapassar os 1 milhão até o final do ano. Entre os principais requerentes de asilo não constam africanos. Estão no topo da lista sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos, que fazem um total de 44% dos pedidos. O governo russo afirmou que consideraria qualquer retorno de armas nucleares dos Estados Unidos da América às bases do Reino Unido como uma escalada e uma prática desestabilizadora. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova. A responsável assegurou que a Rússia vai continuar a exigir o retorno de todas as armas nucleares americanas aos Estados Unidos, seguido pela remoção da infraestrutura que permitiria que elas fossem rapidamente implantadas na Europa. Está contada a atualidade internacional. Aos dois, boa continuação. Obrigada, Janete. Boa noite e obrigado. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, Janete. E ainda fora de portas, passagem por França, onde a medida da proibição do uso da abaia nas escolas está mesmo a ser cumprida à risca. No primeiro dia de aulas, mais de 200 mulheres foram trajadas do uniforme. A maioria aceitou remover, 67 preferiram voltar para casa. De regresso às aulas em França, 298 alunas foram impedidas de entrar nas escolas vestidas com a abaia muçulmana, uma peça de roupa feminina que foi proibida pela primeira vez nas instituições locais. O ministro da Educação, Gabriel Attal, disse que as escolas francesas iniciaram nesta terça-feira uma fase de sensibilização pedagógica e de diálogo sobre o uso da abaia. Das 298 alunas advertidas, a maior parte conformou-se com a norma, mas 67 decidiram regressar para casa após o ocorrido. O ministro da Educação assinou uma carta dirigida às famílias das alunas que não aceitaram mudar de roupa. A França já havia proibido o uso de símbolos religiosos nas escolas, mas a utilização frequente da abaia por parte das alunas levou o governo de Paris a proibir a peça nas instituições de ensino. O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a proibição do item face a uma minoria que desafia a separação da igreja das escolas e declarou que o governo pretende experimentar o uso de uniformes. Uma associação que representa os muçulmanos apresentou uma queixa no Conselho de Estado e pediu a anulação da proibição da abaia e do camis, o seu equivalente para homens. Vozes conservadoras, como o líder do partido Os Republicanos, Eric Ciotti, apoiaram a medida. Outros políticos, como Eric Zemmour, da extrema-direita, afirmaram que é um bom primeiro passo e que a medida deve ser generalista. E a Associação dos Albinos, em Luanda, clama por apoio. E também denuncia casos de discriminação. A nossa equipa ouviu o presidente da associação. O albinismo é causado por uma alteração genética relacionada com a produção de melanina no organismo e é um pigmento responsável por dar cor à pele, pelos, cabelos e olhos, além de proteger a pele contra os raios ultravioletas do sol. Pessoas que vivem com albinismo em Angola e em muitos países da África são estigmatizados mesmo pelas próprias famílias. É só para dizer que a pessoa albina é uma pessoa normal como qualquer um. Muita gente tem aquele preconceito, aquele estigma de dizer que nós albinos somos pessoas incapazes. Albino é uma pessoa normal. O conselho que eu deixo é para dizer, irmãos, saem das tocas, aparecem, façam aquilo que vocês gostam de fazer, mostram ao mundo que vocês são capazes, que nós somos capazes. Tirem essa ideia da cabeça de que o albino é um ser impossível, é um ser que não é capaz. Abrem as portas, nos deem a oportunidade. A partir de hoje a sociedade passasse a nos ver de uma forma diferente, né? Visto que nós fazemos parte dessa sociedade, também somos seres humanos.
a nível da África, ou a pessoa albina não é bem vista, é estigmatizado pela sua condição natural. Eu sugiro que a sociedade é por falta de informação, porque quando uma sociedade não está informada, então eles pensam que essa sociedade albina é uma sociedade que não é prestável, que não consegue fazer este ou aquele serviço. De princípio, são 3 dificuldades. A primeira dificuldade que ele tem é a redução visual. Na redução visual, porque dentro do nosso país ou em África não temos oftalmologista de sub-baixa visão. Este é um caso. O segundo caso é inserção no mercado. O terceiro caso é a falta de acompanhamento atempadamente no Ministério da Saúde. É um plano que eles criaram chamado PAPA, o plano de apoio à pessoa com albinismo. É bem-vindo este plano, porque nós estávamos a necessitar deste plano, mas esperamos que não seja só dentro do documento, mas sim que seja implementado, que seja vista. Em vários países da África, como a República Democrática do Congo, Tanzânia e Burundi, associam as pessoas que vivem com albinismo como feiticeiros e muitas vezes são esquartejados os membros para a prática de magia negra. Dizer que o albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência parcial ou total da melanina. É uma condição que a pessoa não escolhe, ok? E pode estar vinculada a vários fatores. Dizer à sociedade que o albinismo é uma condição que ninguém escolhe. Vamos acolher, respeitar, porque a diferença faz o mundo. O albinismo é uma doença genética hereditária que não possui tratamento ou cura. No entanto, é importante que a pessoa tenha algum cuidado no dia a dia para preservar a saúde, uma vez que, devido à ausência de melanina, há maior sensibilidade da pele. A Associação de Apoio aos Albinos de Angola está a apostar na formação dos associados com cursos de culinária, corte e costura e outros. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal termina aqui. Regressa amanhã à mesma hora. Continuação de boa noite. Boa noite.